Alô, galera, galerinha, mais uma vez estamos aqui no podcast do Ricardo Rigueto, Papo Reto. Vem com a gente. Primeiramente, aquele recado tradicional. Sigam as nossas redes sociais, lá no YouTube, Papo Reto Podcast RR. Vamos lá, dá um joinha, curte, comente. E no nosso Instagram, Papo Reto Podcast 2025. Tem que curtir, tem que comentar, porque o nosso objetivo aqui no programa, galera, é passar conteúdos, é ensinar, é dar informação, é salvar vidas, é ajudar as pessoas. Quando nós estamos falando aqui sobre algum assunto, provavelmente as pessoas que estão vendo o nosso programa vão querer fazer alguma atividade física, vão querer ser empreendedor, vão entender porquê de alguma coisa na vida. A gente está aqui buscando ajudar. Esse é o nosso objetivo do nosso programa. Obrigado, curtam lá, dê um joinha e daqui a pouco, já vamos estar lá no YouTube. Então, galera, hoje nós estamos aqui, primeiramente, agradecendo a Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma presença, por acordar, por dormir, por ter um lar, por poder trabalhar, treinar e cada dia aprender. Com muita simplicidade, humildade. Primeiro eu quero agradecer aqui meu brother, meu amigo Patrick. Muito obrigado, irmão. Pelo seguinte, hoje vou entrevistar uma fera, uma feríssima, com muito conteúdo, muito estudiosa, uma profissional singular. Eu acredito que é um dos podcasts com mais conteúdo que nós vamos estar aqui passando para vocês. É minha amiga Carol Martins. Bom podcast, bom podcast. Mas vamos que vamos. Bom podcast, Carol. Obrigado a sua presença. Obrigada a você, Ricardo. Nossa, é um prazer estar aqui, gente, com vocês, com o Ricardo, com todo mundo da equipe. Que ambiente abençoado. Que bom estar aqui. Obrigada, viu? Verdade, de coração. Verdade. Eu quero saber o seguinte, como é que é a vida, que eu vi que você é muito acelerada, acompanha teu Instagram. Senhor. Como é que é a vida? Mãe, esposa, profissional, filha. Nossa. Aí, assim, como é que você consegue conciliar isso tudo aí? O teu dia, 24 horas dá ou tem que aumentar esse dia aí, Carol? Olha, eu vou te falar, Ricardo, que nem eu sei como que eu dou conta. Não sei mesmo. Nossa, eu acordo muito cedo, eu acordo 6 horas da manhã. Pra mim é muito cedo, né? Porque tem gente que acorda antes disso. Mas eu acordo 6 da manhã, vou dormir lá pelas 11 e fazendo coisa. Porque, assim, o meu objetivo... Eu ouvi você falando agora e eu só tava aqui pensando, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, porque vai de encontro com o meu propósito. O meu objetivo é ajudar pessoas, entendeu? É ajudar mesmo, mudar vidas através da nutrição. Então eu uso o meu Instagram como ferramenta para eu conseguir passar informação. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero deixar o tempo do meu filho, não quero deixar de dar atenção pro meu filho, não quero deixar de dar atenção pro meu marido, pro Theo. Então acaba que eu incluo eles também ali no Instagram, na minha vida no Instagram. Então meu Instagram é uma bagunça, mas eu bagunça organizada. mas eu consigo passar um pouco do que eu gostaria de passar para as pessoas. Então Graças eu consigo a Deus. Ajudar uma turminha aí. Então, e de domingo a domingo, então essa correria, né? Mas Telzinho ali do lado, né? Nossa, maridão também, isso é muito bom, né? Vi que você gosta muito de leituras. Nossa, Inclusive, nós lemos um livro comum do Tom Robson, uma fera, né? Qual é o nome? Tom Robson. Não, sim, mas qual é o nome do livro? É aquele de capa azul, eu já li um tempo dele. Eu li a biografia dele, acompanho ele no YouTube. Nossa, ele é demais, né? A gente lê demais. Ele é muito fera, né? Eu vi que você também gosta muito da literatura, né? Ou seja, você tem um vocabulário muito correto, isso dá muito ensinamento, as pessoas deixaram de ler. E a leitura, ela agrega. Pós-graduação e cursos. Como é que foi, Carol? Olha, eu sou formada, é uma loucura, né? Mas eu sou formada em Direito. Eu sou advogada, passei na OAB, tudo, exerci a profissão. Porém, desde que eu estava no último período da faculdade de Direito, eu já fazia cursos em nutrição. Então isso foi lá em 2010. Ou seja, tem 15 anos que eu estudo nutrição. 15 anos que eu estudo nutrição esportiva. Já fiz pós-graduação em nutrição esportiva. Acabei de finalizar uma pós-graduação em metabolômica. Mas quando eu engravidei, foi o estopim da minha vida para eu ver o quanto eu sou apaixonada pela nutrição materno-infantil. Infantil não, materno, eu prefiro. Materno esportiva. Eu gosto de colocar esse nome na minha. Como eu exerço minha função. Nutrição materno esportiva. E eu vi o quanto era sedento de informação essa área, sabe? As mulheres não sabiam se podiam tomar café, não sabiam se podia tomar creatina, se podia treinar. E eu vim estudando e quebrando padrões. E meu coração explodiu, né? Hoje você tem 15 anos de profissional? Eu tenho 15 anos de estudo,
Porém, de profissão, deixa eu pensar. Eu tenho, acredito que 5, 6 anos exercendo a Já função está de numa nutrição. estrada bem avançada, Ah, né? Já tem já bastante eu conteúdo, amo. né? Aham. Aí você largou o direito, abandonou o direito e foi Abandonei. para a área de nutrição. Fui. Fez pós-graduações, estudos, cursos, até não para de estudar, né, Carol? Não, nossa, é minha vida. Minha vida, estudar é minha vida. Se eu pudesse, só faria isso Mas e tem que passava. trabalhar. Tem, Tem que não tem trabalhar, vamos lá. jeito. E aí eu queria te perguntar sobre alimentação para desenvolvimento fetal. Tá. Essa seria a nossa primeira pergunta. Eu queria que você desenvolvesse sobre esse assunto, que é um assunto que bem interessante, principalmente para as mães, né? Nossa, isso é muito. Muito, muito, muito. Até porque a gente estava até conversando, gente. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que os dados do Vigitel hoje em dia, a última pesquisa que tinha, o último resultado foi em 2023. E era assim, 24% das mulheres no Rio de Janeiro estão em obesidades. Desculpa, no Brasil, tá? Rio de Janeiro é parâmetro. outro percentual. Mas no Brasil, são 24% das mulheres estão em estado de obesidade e 61% estão em estado de sobrepeso. E isso é extremamente danoso. Qual é essa diferença, essa correlação? Me explica que É eu o sou IMC. ignorante no assunto. Por Claro, favor. não tem problema. Eu vou até chegar lá. Sim, sim. É que tem tanto assunto, né? A diferença é IMC, índice de massa corpórea. Quanto de gordura você tem, você carrega no seu corpo? Que é um cálculo muito simples, sabe? Daí depois, se você quiser, até te passo. Não sei se quer colocar aqui. Mas, basicamente, peso dividido por altura ao quadrado. É isso aí que a gente vê o IMC. E tem a tabelinha que a gente vai ver nos parâmetros aonde você se enquadra. Se você tem o peso certo, se você está em baixo peso, se você está em sobrepeso ou obesidade. Quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais doenças metabólicas a gente tem chances e riscos de desenvolver. Doenças metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, que é diabetes, colesterol alto, LDL alto, HDL baixo, enfim. Doenças renais, doenças cardíacas, enfim, muitas doenças. E a obesidade, ela traz consigo isso. E eu fiquei assustada com a quantidade, com o percentual de mulheres, pessoas, em obesidade no país. E a crescente, assim, gente, virou a pandemia mundial, sabe? E eu queria trazer essa importância da alimentação para vocês, porque hoje em dia a gente já tem um conceito de que para a gente conseguir programar o metabolismo de um indivíduo ao longo da vida, essa programação ela começa antes da gestação. Olha que loucura. 3 meses antes da gestação é um parâmetro, mas eu diria até que a gente tem que levar uma vida saudável, né? Sim, claro. Mas assim, 3 meses antes da gestação, tanto a mulher quanto o homem, porque antes ninguém se falava do homem, né? Sim, só mulher. Mas hoje em dia a gente já sabe que ele muda a expressão do RNA se ele tiver em sobrepeso, em obesidade também, e passa pro bebê. Daí gera uma formação fetal, muito interessante, sabe? Mas enfim, voltando. 3 meses antes da gestação, tanto o homem quanto a mulher, ele já tem que se preparar. Como que se prepara? Tirando ultraprocessados, então, tipo, chocolatinho tem que dar uma controlada. Vamos falar sobre isso. Chocolatinho tem que dar uma controlada. Ultraprocessados, daí em ultraprocessado a gente vai em sorvete, aquelas pizzas prontas, fast food, que é tudo que a gente já sabe, né? Biscoito, bolacha, tudo que a gente abre. Então é uma alimentação mais limpa, com mais frutas, legumes, verduras, tubérculos, proteínas, para os dois, tá? Para o homem e para a mulher. E uma vida ativa. Quando eu falo em vida ativa, a maioria das pessoas hoje trabalha sentada num escritório sem sol. Sim. E isso, gente, traz tantas deficiências nutricionais que para o desenvolvimento de um ser humano implica demais numa desordem metabólica ali. Então, eu preciso que esses dois, né, tanto o homem quanto a mulher, estejam saudáveis para gerar um filho. Beleza, daí gerou o filho. 9 meses na barriga da mulher, que a gente já vai entrar nessa seara aí dos 9 meses. Mas depois que sai da barriga, a gente também tem aí 2 anos para continuar a programação metabólica dessa pessoa. Então não é saiu da barriga e já vai colocando fórmula, já vai colocando leite. Não. Eu vi você no teu Instagram sobre leite, vários tipos de leite em pó. Tem as suas diferenças. Eu sempre nesse assunto aí. Eu até queria que você desse uma pincelada nesse assunto, porque também me perguntaram ontem sobre isso. Essa moça que estava grávida.
qual o leite pó ideal ou menos ideal, um que tem mais caloria, menos caloria? Como é que funciona isso no seu conceito, no seu Nossa, estudo, por isso favor? daí, gente, é o seguinte. É... Nossa, esse daí vai ter pano pra Vai ter, manga. vai ter Vai, polêmica, vamos mas polemizar. não, vai ter pano pra Mas vamos manga. responder a Tem pergunta aí da muita coisa, ouvinte. mas vamos lá. É o seguinte, a gente tem vários tipos de leite, mas assim, depende muito de cada criança. Então a gente precisa analisar essa criança, o intestino dessa criança, se essa criança tem uma intolerância à lactose, à proteína do leite, porque a gente tem várias espécies de fórmulas, tá? Que são hidrolisadas, que tem a partícula bem pequenininha da molécula de leite que melhoram o intestino dessa criança, a absorção. Tem moléculas que são um pouco maiores, mas o que acontece? A gente tem que avaliar também custo. É uma série de fatores que a gente tem que avaliar a família e o bebê. Sim, sim. Então tem que avaliar a saúde do bebê e tem que avaliar também o custo, porque essas fórmulas hidrolisadas são bem caras. Bem, bem. Muito caras. Então tem que ver se a família tem condição. Uma outra coisa que é muito interessante, que agora tá vindo, tem algumas fórmulas que estão vindo com uma partícula de oligosacarídeo, que é uma partícula do leite materno que os cientistas já encontraram e tudo mais, e colocaram no leite materno e conseguiram observar que a microbiota, que é o intestino, né, do bebê, conseguiu se equiparar com uma de uma criança alimentada com leite materno mesmo. Então, tipo assim, fizeram uma pesquisa com um N de crianças alimentadas por leite materno e uma alimentada por fórmula. Essas crianças que foram alimentadas por fórmula conseguiram se equiparar com a microbiota, ou seja, com uma microbiota saudável, ela tem muita saúde, uma pessoa com muita imunidade, muita saúde. Então, é uma outra fórmula interessante demais da gente conseguir colocar nessas crianças, mas é cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu quero agora que você fale sobre programação metabólica. Tá. E aí, assim, um assunto também que é bem relevante, porque as pessoas querem buscar esse assunto, mas às vezes não buscam um profissional adequado. E aí o que acontece? Faz uma mistura, a pessoa mistura uma série de alimentos que não são saudáveis, aí altera toda essa programação que todo mundo tem o seu metabolismo. Uhum. Como é que você fala sobre esse assunto aí, o teu conceito, que a galera que vai nos assistir aí, o que você tem como dar aí a sua orientação sobre esse assunto, por favor. Eu vou falar uma coisa super simples, mas muito legal, gente, porque eu sou apaixonada nisso. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Sim. Então, as mulheres sofreram muita restrição e, bom, as mulheres sofreram muita restrição calórica. Daí, um pesquisador, o Barker, ele começou a analisar na década de 70, ele começou a analisar essas pessoas que nasceram na Segunda Guerra Mundial e ele começou a ver, tal, vamos analisar o metabolismo delas e não sei o quê. E ele viu que essas crianças de mães que sofreram restrição alimentar e restrição proteica na gestação, essas crianças ficaram obesas, desenvolveram diabetes. Lá na Segunda Guerra Mundial? Elas foram ficando velhas, né? Sim. Daí ele foi observando, foi um estudo observacional e viu que a maioria dessas pessoas desenvolveram obesidade, diabetes e doenças metabólicas no geral. Então ele falou, nossa, olha só, a restrição calórica e proteica também gera um desbalanço no metabolismo. Então, isso levou os cientistas a quererem estudar mais sobre isso, sabe? Então, peraí. Tanto ganho, tanto excesso de comida, quanto a restrição calórica vão gerar uma obesidade? Sim. Olha só, a gente consegue mudar o metabolismo do nosso filho intraútero, tanto se a gente tiver excesso de comida, quanto se a gente tiver uma restrição. Então tem que ser uma alimentação o mais próximo do saudável possível. E não é difícil. Uma alimentação saudável é descascar mais, desembalar menos, gera um pouquinho mais de dificuldade, lógico que gera, que é muito mais fácil você pegar um pacote. Sim. Mas eu não sei, eu não vejo, eu enquanto pessoa, enquanto Carol mesmo, eu não consigo ver uma dificuldade de pegar uma banana e descascar uma banana, sabe? Mas é muito mais palatável você comer um biscoito. Mas enfim. Aí é a questão mesmo também de disciplina com preguiça, né? Poxa, Carol? Eu acho que aí é ter noção do quanto o alimento influencia. Porque, assim, os nutrientes que a gente consome, todos passam pela barreira placentária. Então, todos vão afetar o nosso filho, inclusive cafeína. É um tema, assim,
que eu acho que vale a pena a gente falar. Tá, mas eu quero voltar aqui no... Eu coloquei umas marcas aqui de legal. leite, você ia falar sobre isso. Maravilha. Aí, o que nós estamos fazendo também, galera? Como a gente falou aqui, o nosso propósito é ajudar. Passa aí as marcas aí, a Carol vai falar sobre isso. Nós botamos algumas marcas aí. Vou fazer propaganda da... Não, essa não. Depois nós vamos voltar nessa. Olha só. Depois nós vamos voltar nessa. Tem as marcas aí da Danone, tem outras marcas que nós colocamos aí, Leite Ninho. Assim fica melhor, Caríssimo, 4 latas, como a Carol falou aqui, ó. Olha o valor aqui. É muito. Tem outra aí que nós colocamos. Coloca Nan. Vê se você acha aí. Passei, essa aqui é mais em conta, né? Aí tem aqui mais uma não, né? Então, a Rosana, esposa do Dário lá de São Gonçalo, são da nossa igreja lá, faz um trabalho sensacional. Não posso colocar a foto da criança, mas nós estamos fazendo uma campanha para esse menino de 4 anos que ele tem rejeição, lactose. Aí, ai, nossa, que dó. E a família é muito humilde e nós já conseguimos aí quase 20 latas, tá? Desse mais barato aí. Eu queria até saber o conceito da Carol sobre esse leite aí, se compete ao menino usar esse leite em pó aí, através de soja, né? Sim. Então, o Davizinho, nós estamos fazendo uma campanha aí, galera. Vamos marcar lá no nosso Instagram, no nosso canal, colocando lá o contato da mãe, o contato da Rosana, porque, como eu falei, nosso objetivo aqui é ajudar. Nós conseguimos aí, final de semana, mais de 10 latas desse produto. E eu queria que a Carol explicasse, volta lá no leite lá, por favor, a diferença, se isso atende a necessidade do menino aí, Carol, por favor. Tá, ó, primeiro de tudo, esse NAN é outro que é muito caro, mas ele, pra quem tem sensibilidade, olha aqui, olha, ele tem prebiótico, que eu falei, que é o HMO, que é um oligosacarídeo, na verdade tem nucleotídeo também, é o oligosacarídeo do leite materno, ele é excelente. Esse produto é muito bom. Esse daqui seria maravilhoso, só que ele é uma fortuna, muito eu caro. acredito. Aí nós conseguimos, vai lá, Jonathan. Aquele outro, aquele que nós conseguimos. esse de soja, o menino tem quantos anos? 4. 4 anos, aquele 4 leite ali não dá pra ele, não. Não? Não. Aquele lá é de 0 a 12 meses. Tinha que ser um pra 4 anos. Então, esse aqui não... Ah, lá, tá lá. De 0 a 12 meses. 0 a 12 meses. Isso daqui Então... tem pouco nutriente e mineral pro que ele precisa. Tá. Mas eu vou falar a verdade. Pra paciente que tem a PLV, o menino já come, né? Já, tem 4 anos. 4 aninhos já. Então, eu acredito que dá pra mãe ir fazendo desmame, tirando leite. Porque esse tipo de leite... Mas se botar a bananinha aí amassada, alguma coisa, um abacatezinho, mas atende? assim, seria pra quê? Sabe? Porque com 4 anos a criança já come, já tem o dente, não tem nenhuma necessidade especial, não vejo necessidade, sabe? Porém, se ela falar, não, nossa, eu preciso, porque o menino ainda toma pra dormir, senão não tem jeito. Esse de soja... Eu preferia outro. Cadê o outro lado, Jonathan? Botamos outro aí. Tem o mais soja caro tem e tem aqueles outros, vem a opção de lata. Vem O ninho. soja ele tem fitoesterol. Ah, é? É. Aquele que tem a opção de latas aí. Quer ver? Tem o ninho, tem não sei o que lá. Esses aí, ó. Tá vendo? Tem esse aqui, tem o Leite ninho. de cabra é uma ótima Leite de opção. cabra? É. Leite de cabra, assim, ó. Mas Daí não tem- precisa nem tem ser em pó de forma. também, eu não sei. Tem. Tem leite em pó em cabra? Tem leite de cabra, pode ser leite de coco em pó. Assim, é até melhor do que essas fórmulas. Por quê? Agora que vocês já ganharam essa quantidade de lata de leite, maravilhoso, top. Vamos dar pro menino. Ele vai se beneficiar com certeza. Mas assim, depois dá pra ir fazendo o desmame dele e colocando outros tipos, outras qualidades de leite. Porque a soja, para algumas pessoas ela é muito boa, mas para quem tem alguns receptores ali, mais sedentos, tem muito fitoesterol. Então pode ativar algumas coisinhas. Posso pedir ajuda, Carol? Lógico. Pedir, assim, vou dar o WhatsApp da mãe, Uhum. pro seu Nossa, WhatsApp, vai ser ela um te prazer. chamar. Você dá essa orientação para a mãe, que você vai Com estar ajudando certeza. muito. Lógico. Então, mamãe, olha só, olha como Deus é bom. Davi também. Hum. Sexta-feira a Rosana falou conosco e Deus nos abençoou. Tá aqui uma fera que sabe muito do assunto, muito. Mamãe, nós vamos passar o contato seu para a doutora Carol e ela vai te ajudar bastante aí no que o menino precisa e nós vamos continuar essa campanha aí com mais qualidade, empenhando aí. E Com voltando aqui na certeza, Carol. Com Carol, certeza. obrigado. Vamos hein? embora. Obrigado. Vamos, Isso é vamos. papo reto, vamos que vamos. Vamos fazer Então vamos lá. uma Eu queria campanha falar boa. que você continuasse aqui nessa programação metabólica, Tá. que eu te dei uma cortada aí, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, que é bem interessante. Tá. Tava falando sobre excesso, né, calórico e restrição calórica. O quanto é danoso, tanto os dois.
Então tá, como que a gente vai descobrir, né? Ah, mas e daí, quanto de peso eu ganho? Quanto de peso eu não ganho? A recomendação é até 12 quilos, calma aí. A recomendação é até 12 quilos na gestação durante as 40 semanas. Porém, tem as suas ressalvas. Por exemplo, se eu pego uma mulher obesa, ela não pode ganhar 12 quilos na gestação. Então, ela tem que ganhar ali, no máximo, a recomendação é até 5 quilos. Ou até perder até um 5 pouco, quilos. ou até perder um pouco de Que é o peso. ideal perder, né? Dá pra perder na gestação, Dá. tá? Então, esse é um ponto. Quem tem excesso, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Ah, tô em baixo peso. Então, não tem como você ganhar só 12 quilos. Tem mulher que chega pra mim, né? Muito magrinha, porque é engraçado. As minhas pacientes, elas têm uma coisa com ganho de peso, elas não querem ganhar peso na gestação. Elas querem ganhar o mínimo possível. Só que elas já chegam muito magrinhas. Então, elas engravidam e automaticamente o corpo ele começa a reter. Tudo que você vai colocando, ele vai retendo para gerar o feto, óbvio. Tá em falta. E elas já ficam muito desesperadas, elas ficam nervosas, que, ai meu Deus, Carol, tô ganhando mais peso do que o recomendado. Não tá. Você só tá equiparando, só tá indo pra sua base, pro seu início, sabe? Perfeito. Só tá ficando saudável para gestar um bebê saudável. E como eu disse, quando a gente faz muita restrição calórica, a gente consegue programar esse bebê, esse indivíduo, a ter um gene poupador. Ele começa a poupar a comida. Então, lá na idade adulta, ele vai ter dificuldade para emagrecer. Você vai ver que vai ser uma pessoa que vai sempre lutar com a balança. Por quê? Porque na fase gestacional, teve ali dentro da barriga da mãe, teve uma fase de restrição. Então é muito interessante. Isso reflete mesmo, cientificamente explicado isso, né? Nossa, e daí você vê aí a pandemia de obeso. Nossa, aumentou A bastante. pandemia. A galera entrou em paranoia também, foi... Cara do céu, mas é muita coisa. Daí começa remédio, daí começa aquele... Você falou aí em grávida, né? A pessoa, eu queria fazer a pergunta. Tem a foto aí da nossa Carol treinando aí, bem grávida? Ah, não, gente, eu não quero que acabe agora, não. Não, não vai acabar essa... Vamos voltar. Não, tem não, muita... que a gente tem mais 2 Calma, horas aqui. Não, tem muita coisa aqui ainda, mas eu só queria falar sobre isso. Eu estava hoje de manhã na academia, Carol, e aí uma pessoa grávida, uma amiga nossa lá, tá com 3 para 4 meses, e eu falei que ele ia entrevistar. Ela falou, aí, como é que é isso? Eu mostrei uma foto sua lá. Ela falou, quantos meses ela tá? Eu falei, não sei, olha a barriga dela, tá bem grande, você também subindo um plintozinho. Queria falar sobre isso aí. Você treinou até quantos meses? Qual a dificuldade que você teve? Se você teve dificuldade, como é que foi sua alimentação nesse processo? Como é que o Theo treinava contigo aí? Nossa senhora, gente. O Theo é tão forte. Desculpa. Nada, à vontade. Se você vê o meu filho, você não acredita. Não, mas isso reflete na saúde dele, né? Eu tenho mais certeza. Cada vez que vai passando minha vida, eu vou vendo... Caramba, como influencia. Bom, o treino na gestação. Eu diria que devia ser uma medida compulsória da Organização Mundial da Saúde. Musculação. Eles já falam sobre atividade, né? Falam que a mulher tem que se movimentar e fazer caminhadas leves e não sei o quê. Gente, gravidez não é doença. Esse é o primeiro ponto. Gravidez não é doença. Então a mulher ela tem que se movimentar, ela tem que fazer exercícios de força, até porque quando a gente pensa em estética, depois do parto, devido à influência hormonal, baixa de hormônio, aumenta a ocitocina, prolactina, a mulher já entra num ambiente catabólico muito grande. Então, se ela não... A restrição de sono também, né? Então, se ela não tiver um aporte legal, um músculo hidratado, com musculatura ali, com força na lombar, muito importante para aguentar segurar o filho, para aguentar o trabalho de parto, que é um trabalho. Sim. Precisa de força. Então, a mulher não dá conta. Ela começa Aqui a ter dor você na treinou coluna. até quantos meses? Eu treinei Carol? até 41 semanas. 41 semanas. Eu tava Eu vi você agachando com zero de desconforto, Nossa, tranquilo, muita força. dormia bem, acordava bem. Nossa, foi a melhor gestação possível. Eu treinei até 41 quilos e eu agachava... Até 41 semanas. 41 semanas. Eu agachava com 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos, agachamento livre. Quilos. Eu vi livre. Meu Deus. Galera, vocês estão vendo aí, ó, segue o exemplo da Carol. A Denise que me perguntou na academia. Denise, pode treinar, você está com 3, 4 meses aí, tá treinando. A outra que reclamou, não vou falar o nome aqui, reclamou, já tá enjoadinha. É frescura, tá? Frescura. Então tá aqui a nutricionista, a doutora, treinando, falando. Claro que tem a questão pessoal, tem então, umas isso mulheres que eu que se ia sentem mais falar. desconfortável, mais Isso que eu ia enjoada, falar. aquelas coisas todas. Então pode e deve treinar, fazer musculação, Deve. se mexer à vontade. É o conselho que você dá, né, Senhora, Carol? com certeza. É que assim,
existem gestações e gestações, né? Cada mulher, ela se adapta a essa influência hormonal, que é muito, é uma descarga hormonal quando você engravida. Então, cada mulher se adapta de uma maneira. Eu, no meu primeiro trimestre, eu passei muito mal, mas muito mal. O que que eu fazia? Eu diminuí, né, a intensidade do treino, aumentei o volume, diminuí a intensidade. Quando eu falo isso, pra quem não sabe, eu aumentei a quantidade de repetições das séries e diminuí a quantidade de peso, porque automaticamente você não consegue, mas não fazia treino Tu fofo. treinava todo dia? Todo dia. De segunda a sábado. E cardio também, todos os dias, 20 minutinhos. Teve desejo, aquele negócio de comer algumas Não. coisas? Não, Muito tranquilo? nutrida, né? É. Quando a gente tá nutrida, não tem desejo, não. Isso é uma coisa também que a mulher, quando começar com desejo, tem que ver o que que tá faltando de Pode ser nutriente. ansiedade? Pode. Pra não falar que eu não tive desejo, eu comecei a ter muita vontade de comer chocolate. Daí eu fui ver, eu tava com deficiência de magnésio. Daí eu fiz a suplementação de magnésio e equilibrou. Mas voltando pro treino, tem mulher que realmente não consegue, a força diminui, fica com muito sono. Então tem que achar alguns horários do dia pra conseguir se fazer, Conciliar isso, né? para conseguir treinar, porque assim, a importância é tão grande, não precisa ser um treino bodybuilding. Aqui eu tava bem, Sim. tava treinando, tava tranquilo. Mas assim, tem que ser um treino, tem que acontecer um treino, um desgaste de fibra ali para gerar algumas citocinas, alguns neurotransmissores como dopamina, endorfina, que a gente já sabe, né, Sim, endorfina, sim. para passar para a barreira placentária também, para o bebê sentir, para o bebê também. Uma coisa muito importante é o horário do sono da mulher também, interfere Ia chegar muito. nesse ponto aí, horário do sono. Não Nossa, só da mulher, mas das pessoas que precisam dormir, né? É fundamental, né? Descansar. para organizar também o ciclo circadiano do bebê intraútero, porque todos os hormônios eles passam pela barreira placentária. Então, por isso tudo é muito importante. O treino é importante, o sono é importante, porque liberam hormônios e sinalizam para o bebê, olha, aqui a Nesse gente tem mais momento nós vamos cortisol, descansar. vamos acelerar. Aqui a gente tem mais melatonina, vamos dormir, sabe? Tipo, Sim, sim, sim. dormir e Então, descansar, Carol, né? vamos dar abrir uma parênteses aqui, já vamos voltar nesse assunto. Chegou a hora de a gente falar sobre nossos colaboradores. Galera, é o seguinte, a gente sempre agradece os nossos colaboradores, nossos parceiros, né? Todo mundo aqui vai estar vendo aqui a Carol com esse talento, muito, muito, muito conteúdo, gente. Assim, eu estou impressionado. Quando o Patrick falou que ela, assim, ela é fera, a esposa do Patrick falou, ela é muito fera. Eu estou impressionado com a qualidade e propriedade que ela fala sobre o assunto. Estudou muito, está muito preparada. E aí nós vamos presentear a primeira Carol aqui, ó, com o nosso bloquinho do Papo Reto. Galera, quer ganhar? Ó, tem que entrar no nosso canal, se inscrever, curtir. Essa é da Carolzinha. Obrigada! Eu tava namorando ele, que adoro. Vai ser teu para você fazer as tuas, botar no carro lá, botar, eu às vezes adoro. nem sempre. Esse é teu de presente aí, nosso Papo Reto depois. Cabe na bolsa. E a garrafinha aqui da SC Suplementos, que a gente vai falar também sobre creatina. A Carol fala sobre creatina muito. Essa garrafinha aqui tem que usar para treinar, nadar, malhar, ou mesmo no trabalho, tem que beber água. Também vamos falar sobre isso aqui. A Carol vai dar uma dica aqui, quantos litros deve se beber por composição corporal. Também vou pedir ela para dar uma palhinha sobre isso. Mas essa garrafinha aqui, ó, do sorteio, também é da Carol. Nossa! Essa é sua obrigada. também aí. Tá? Ela vai dar uma palhinha sobre água também. E a gente também vai perguntar, Carol, sobre chocolate, galera. Galera que fica nervoso para comer um chocolate, não só na Páscoa. Eu gosto de dar beliscada no chocolate. Jesus Cristo. Mas essa barra de chocolate aqui, não sei se é boa, se não é. A Carol vai falar sobre chocolate também. Essa barra aqui é da Carol. Se ela vai comer, não sei. Se ela vai comer um pedacinho, não sei. Se ela vai dar presente, não sei. Mas essa barrinha não é de você, é da Carol. Nossa, esse daqui é o Igor que vai amar. Ele vai amar. Gostar? Telzinho? O Igor? Ah, o Igor? Teu nem come. Rapaz. Então, vou voltar aqui nosso colaborador de Cavacas. Muito obrigado, lá na Rua Uruguaiana. Que é o nosso apoio em relação aos materiais esportivos. Vá lá, passa por Márcio, aquele abraço lá. Agradecer a Rádio Brasil, que está sempre presente com a gente. Rádio Brasil é uma rádio que trabalha juntamente a LBV. A LBV tem 500 crianças
sendo alimentadas lá diariamente. Café, dentista, médico, almoço, saem de lá no final da tarde. E essa unidade que funciona em Del Castilho, funciona em outros municípios e fora do estado do Rio de Janeiro também. Já visitei a unidade deles lá em Brasília, faz um trabalho há mais de 50 anos, a família Paiva Neto, parabéns. Um abraço, meu amigo diretor da Rádio Brasil, Pedro Paulo Torres, que faz um trabalho em comunidades. Essa galera, Carol, eles pegam meninos de comunidades, levam lá para o projeto do Pedro Riso, a galera sai de lá da comunidade, vai ser atleta, vai ter uma oportunidade de ter uma profissão, professor de jiu-jitsu, capoeira, vai ter oportunidade de ser cidadão, juntamente com Camões, que frequenta as unidades. Esse é o nosso objetivo, ajudar e salvar vidas. É para isso. Ninguém cobra nada aqui, a gente tenta ajudar, seja através de cadeira de roda, seja através de atendimento em hospitais, que é uma dificuldade, a nossa saúde. Nosso objetivo é ajudar. Galera, entra lá. E aqui, ó, sorteio da bolinha também do Papo Reto, da galera que teve aqui semana passada. André, aquele abraço. É a galera do beach tênis. Cara, sensacional. O beach tênis é um esporte que cresceu muito. Quem joga beach tênis, essa bolinha é oficial, tá, cara? Essa bolinha que disputa, inclusive, os campeonatos internacionais. Quem joga beach tennis vai falar a palavra-chave de tudo que nós falamos aqui, sorteios, creatina, garrafinha, bloquinho, bolinha. A palavra-chave é nutrição. A palavra-chave, tem que ver o programa, escrever lá. Eu quero nutrição. E é o seguinte, galera, escreveu, vai concorrer. Tivemos até o sorteio no programa passado. Ô, Jonathan, solta aí, quem foi sorteado no programa passado na camisa lá da galera do pessoal do Beach Tennis, uma camisa maneiríssima aí, escreveu, ganha mesmo, hein? Vamos lá, já passei ali pro Jonas, aí o cara aí ganhou, Beach Tennis Friends, aí ó, Leandro, rapaz, ele participou do programa, eu quero a camisa, falou, eu amo Beach Tennis, sei lá, ganhou a camisa, parabéns, Leandro, fique com Deus, Deus te abençoe, e vou voltar aqui na Carol, porque a gente tem muito papo. Carol, eu queria que tu falasse rapidinho uma palhinha sobre as duas coisas que eu lhe perguntei, água, Tá. quanto a gente deve beber de água diariamente. Eu até comentei com você aqui que eu bebo bastante água e toda hora estou indo no banheiro. Não sei se isso é normal. Aí o próprio Patrick falou, não, bebe bastante água e vai no banheiro mesmo. E sobre a questão do chocolate aí, para a gente voltar aqui no assunto que também é bem pertinente. E depois eu quero falar sobre creatina. Tá. Primeiro eu queria que você falasse sobre água. Tá. Na gestação... Não. Fora de gestação normal, a galera... Na Tá. gestação você pode dar uma pincelada também, se você Tá. achar interessante. É importante. Mas se quiser né? falar isso, eu queria falar sobre água. Não tem nem como separar, né? A água é vital, não tem como. H2O, não tem como, é vital. A gente precisa dos componentes da água para conseguir fazer as reações Mas eu enzimáticas. tenho amigos que trabalham comigo, fica assim, a manhã inteira sem beber água. Gente, mas como que consegue, né? Não sei. Não, olha, eu vou te falar, daí depois começa a dar pedra nos rins, a gente começa o sangue fica mais denso, então começa a acumular mais placas ali, então, tipo, tem muitas complicações Via com de uma regra, falta o de que água. você orienta a pessoa a beber por dia de água? Vamos lá. A recomendação é 35 ml a 55 ml por quilo de peso corporal, mas como eu tava falando com o Ricardo, a gente dá uma orientação, assim, normalmente de 3 a 5 litros de água por dia. Só que tem pessoas que não estão acostumadas com isso e que 2 litros já satisfaz. É uma coisa muito individual, como tudo na nutrição, tudo na área da saúde. Então, 2 litros de água já satisfaz uma pessoa. Depende de idade, depende de peso corporal, depende de quanto essa pessoa transpira, porque às vezes você pode estar colocando muita água ali, tipo, quero ser fitness, quero ser saudável, vou tomar 5 litros de água. Você está desidratando ao invés de se hidratar. Porque conforme é mecanismo de feedback. Conforme você joga muita água, o corpo ele se orienta que ele tem muita água ali, vamos excretar, começa a excretar. Você para de tomar água, ele continua excretando. É um mecanismo que o atleta de fisiculturismo faz para fazer desidratação naturalmente. Ele toma muita água, 10 litros de água, depois vai baixando e zera. E o corpo continua excretando água. É assim. Então, às vezes nem é tão interessante, sabe? Depende muito do esporte, da idade. Um idoso... Você falou idade, eu também ia falar isso. O idoso não gosta de beber consegue. água. E aí? Não, o idoso não consegue tomar Minha 3 mãe, litros de água. para beber água era um sacrifício que Deus tem, minha então. mãe te ama. Então. E aí, assim, ela é uma dificuldade de beber água, tinha que ficar em cima dela. Então, daí você tem que, mas tem que dar, tem que fazer consumir. Então, tipo, uma estratégia que eu uso muito é fazer uso de chazinhos, porque daí a gente já contabiliza na hidratação diária. Frutas com muito teor de água, por exemplo, melancia, melão, abacaxi,
fazer sopinha, sabe? Sopa, tem água. Então usar estratégias para conseguir fazer o Perfeito. consumo da H2O. Entendeu? Daqui, Perfeito. da molécula. Tá. É Pulando isso. da água aí, vamos falar aí do chocolate. Qual é esse veneno aí que toda mulher gosta? A Caraca, gente é muito bom! Nossa! Socorro! E aí, o que você fala pra galera do chocolate aí? Como é que faz? Ai, gente, chocolate é bom demais, né? Chocolate é muito bom. Não, mas o que eu falo é o seguinte, procurem... Não, o chocolate, ele tem seus benefícios, tá? O cacau, ele é muito bom. Tem muito flavonoide, que é uma molécula que ajuda muito na neutralização de algumas toxinas, sabe? É maravilhoso. Só que o problema real é o que colocam dentro do chocolate para ele ficar gostoso. É muito açúcar, é manteiga de. Como que é o nome aqui, ó? Aqui a gente tem açúcar, massa de leite em pó. Esse daqui, eu vou ser bem sincera, é um dos que eu mais gosto. É uma das marcas que eu mais Acertamos? gosto. Yes, papai É, céu. é. Opa! Não, mas é mesmo. Se você é um produto que ele tem poucos ingredientes, é como eu oriento as minhas pacientes a escolherem. Veja sempre os ingredientes, os que têm menos ingredientes, de preferência sem açúcar, né? Ou que tenham açúcar, mas mais pro final da lista de ingredientes, que isso interfere. Sim. Porque quanto mais próximo, né? Quanto ele está em primeiro lugar, o ingrediente, mais tem dele no produto. Então aqui esse produto ele é riquíssimo em açúcar, porque o primeiro ingrediente é o açúcar. E procura sempre um chocolate que seja 70% a mais Ah, tá. com cacau. É 70% a mais. Aí essa barrinha tem quantos... Esse daqui eu não sei, mas eu acho que deve ter Tem- uns 40%, Não, mas ele tem que é normal. quantos por cento de peso aí? 150 gramas? Tá ali na frente? Aqui tem 85 gramas 85 gramas. do produto. Tá, do produto. Aí, por exemplo, a pessoa não deve comer isso de uma vez só. Não. Se ela comer de manhã, de tarde, de noite, uma barra dessa durante o dia, comeu muito ou comeu pouco? Pô, comeu muito. Comeu muito? Nossa senhora, meu Então, pai o ideal é amava. comer um quadradinho desse aí. Então, o Se tiver com ideal... muita vontade, muito O desejo. ideal é o que eu falo para as minhas pacientes e amigas. O ideal é, tá com vontade de comer chocolate? Cara, muda o foco. Não tenha em casa, é um ponto. Porque ele é muito denso, em pouca quantidade. Só para você ter ideia, 25 gramas, que deve dar uns 2 chocolatinhos, 2 quadradinhos só, tem 140 calorias. 140 calorias eu tenho em uma banana amassada com uns 30 gramas, uns 20 gramas de aveia. Dá, isso. Ou uma dose de whey com 15 gramas de pasta de amendoim. Sim. E pasta de amendoim é uma delícia. Uma delícia. Você faz uma caldinha ali de whey Delícia. com pasta de Você até amendoim, coloca na meu boca. Deus, Com- sabe? Pasta de amendoim todo dia. Dá ruim? Não, Não. o problema é o intestino. Aham. Porque tem algumas aflatoxinas ali no amendoim que pode dar um probleminha no intestino. Tem gente até que tem muitos gases com amendoim. Sim. Então, tem que só tomar cuidado com isso. Eu gosto muito de amassar com a banana, aveia e botar uma colher de pasta de amendoim. Maravilhoso. Assim, eu Maravilhoso. gosto Mas muito. tem que Ou com colocar abacate também, eu Tem que gosto colocar uma muito. proteininha aí. Abacate excelente pra grávida, hein? Abacate? Nossa Aí vai mais. Abacate. Senhora. Antes de a gente voltar aqui no assunto das grávidas, agora eu quero que você dê sua palhinha sobre isso aqui. Ok. Creatina. Assim, qual é o mito de creatina? Eu tomo creatina, retém líquido. O que meu colega falou, eu falei, acho que não é isso não. Vou até perguntar lá a Carol. E qual a dosagem que a gente deve tomar creatina por dia? A sua informação, o seu conceito sobre essa creatina que ficou tão famosa aí, todo mundo usa. Nossa, é o suplemento mais estudado que a gente tem hoje Você, em dia. inclusive, estava falando no Instagram sobre isso. Então, é o suplemento mais estudado mesmo. E assim, os estudos, tá? O que a gente tem nos estudos. Dose, 3 a 5 gramas em pessoas normais, Por dia? por dia. E o uso da creatina tem que ser crônico. 3 de a domingo a 5 domingo. doses. Deixa eu abrir aqui, tem um subzinho aqui. Oh, Você tomou creatina de onde? o meu é depois do treino. Mas quando eu não treino é depois do café da manhã. Geralmente em refeições que tenha carboidrato, que daí ele ajuda na absorção. Aqui tem 4. Eu acredito que 3. Peraí, não tomei ainda, já treinei. É... A Carol vai treinar hoje. Opa, maravilha, ganhei uma dose. Então, Tá. uma dessa é o suficiente, correto? Uma dessas é suficiente para pessoas normais e tudo mais. Mas quando a gente fala em atleta ou pessoas que não são atletas, não são competidoras, mas treinam em alta performance, tem até os protocolos que a gente faz de recarga de creatina. E daí isso gira em torno. Até para mulher na menopausa, eu gosto muito de usar creatina. Nossa, A mulher na menopausa? Eu sabia demais, disso. demais, porque Aí, ela galera. porque a mulher na menopausa, ela tem ela começa a perder muita massa muscular, por conta do declínio hormonal, enfim. Então eu gosto de fazer uma recarga de creatina com ela, olha a dose, de 10 a 20 gramas por dia, durante 10 dias, e daí depois eu volto para a dose de manutenção.
Por quê? Porque o estoque da creatina, a creatina ela começa a ficar estocada no nosso músculo. Ela realmente incha, o que seu amigo falou é verdade. Só que ela incha a intramuscular, não fora da célula. Então a pessoa ela pode sentir que ela tá maiorzona, e não sei o que, a menina, às vezes a mulher fala, me dá celulite, mas não é. É porque o músculo ele tá crescendo e ele empurra a pele. Então acaba que se a pessoa tem muita gordura ali na pele, na cutis, Vai aparecer. vai aparecer. Vai tender a ser mais. Ah, Então, assim, você aconselha o uso da creatina full ad time. eternum. Nossa senhora, assim, só pra quem tem alguns problemas, né? Salvo alguns problemas de saúde, daí tem que tomar cuidado. Por exemplo, na gestação. Eu não consegui usar na minha Ah, não? gestação, não. Por mais que eu quisesse, eu sei dos benefícios excelentes para todas as gestantes, para o bebê, é benefício cognitivo, para diabetes, reduz Então diabetes. pode usar na gravidez. Pode muito, mas eu não consegui usar. Por quê? Porque a minha dieta ela já é hiperproteica. Então, o que que acontece? Sobrecarregou muito meu rim, porque nessa fase todos os marcadores ficam diferentes, né? Então, os marcadores de excreção renal eles já aumentam. A minha creatinina subiu muito. Daí ou eu tirava do alimento ou eu tirava do suplemento. Sim, sim. Preferi tirar do Prefiro tirar. suplemento. E idade? A partir de que idade? Por exemplo, eu comecei a nadar muito novo, comecei a nadar com 5, 6 anos, não tinha. Assim, um menino de 5, 6, 7 anos já é atleta de natação, ginástica olímpica, ginástica. Qual a idade que a pessoa pode começar a tomar? Ah, pode sim. A criança a partir de 5 anos, a 5 anos eu acho muito novo. Mas a partir de uns 7 anos, eu colocaria 7 anos. Eu não vi isso em guideline ainda, tá? Porque isso é muito individual, a gente tem que avaliar a pessoa, quão atleta ele é, competidor. Mas se for um atleta competidor mesmo, tipo, tô vendo Garotada muito... que já tem futebol treinando em clube e Nossa tal. senhora, vai ser você muito bom. Eu orienta aconselho. procurar um nutricionista para Com passar a dose certeza. certa e o médico também para ver se ele tem alguma certeza. rejeição e usar a creatina. Sim. Fica aí, mamãe. O nosso querido filho lá do meu dentista, o Bernard, já pode usar a creatina. Já tá jogando, vai jogar no Flamengo, vai mas vai jogar no Flamengo. Valeu, meu dentista. Vamos lá. Quero voltar aqui na Carol, fazer a pergunta, voltar ao nosso tema aqui. Já deu uma palhinha bem interessante, com bastante conteúdo. Se liga e segue os conselhos da doutora Carol. Carol, queria que você falasse sobre agora o aumento da obesidade no Rio de Janeiro. Desse mais uma palhinha sobre. Você falou a nível nacional. Agora você também falou que no Rio de Janeiro a obesidade aumentou muito. Foi em face de quê? Da pós-pandemia, foi em face das pessoas estarem também hoje uma doença que atinge muito, que é ai meu Deus, as pessoas ansiedade e a depressão, né? Então, assim, isso também foi atrelado a isso, ou é a falta de atividade física? O que o seu conceito sobre isso? Nossa, olha, eu vou te falar que é tão multifatorial, a obesidade ela é multifatorial, então fica muito difícil falar o que eu acho de verdade, o que tá agravando isso, sabe? Mas o que me leva a crer é a facilidade, né, de alimentos ultraprocessados. Então, tipo, essas escolhas, né, das pessoas. E é um ciclo. Tá muito fácil comprar alimento ultraprocessado. Tá muito fácil comprar sorvete. E isso não é só... Não tem classe social, tá? São todos tipos de sorvete ou tem sorvete menos... menos danosos para a saúde? Pra saúde? Eu vou ser bem sincera. Eu não gosto de fazer terrorismo nutricional. Eu acredito que quando você... Acredito não, né? Com base em tudo que eu estudo... a minha conclusão é, se você tomar uma vez a cada 15 dias, não vai te trazer prejuízo, considerando que você tem um padrão de dieta muito bom, com fruta, verdura, 25, tipo aveia, cuida do seu intestino, se exercita, não vai te trazer tantos prejuízos assim. Não abusando. O problema é que não é isso que acontece. Tipo, eu fico desesperado, eu dou uma andada na rua de manhã, umas 9 da manhã, eu vejo o pessoal comendo coxinha com Coca-Cola de manhã. Nossa. Eu vejo. Então, tipo, essa é a realidade. É que a gente vive numa bolha de academia e tralalá e não vê isso acontecendo. Justamente. Mas a realidade não é essa. E não tem classe social, tá? Sim. Então. É até cultural hoje em dia. Me dá coxinha Coca-Cola, eu falo propaganda da Coca-Cola, não tem problema, mas vamos então, lá. tipo assim, Coxinha, eu acho que o principal agravante da obesidade é a falta de instrução. As pessoas estão se matando, estão adoecendo, elas estão se matando mesmo, estão adoecendo por falta de instrução, sabe? Você pega, por exemplo, olha só, pessoas com instrução, tá? Eu atendo gente com instrução. Carol,
eu comprei essa barrinha, o que que você acha dela? Caramba, a barrinha, a única diferença dela para uma normal é que ela tem proteína. É só isso. Então a indústria é muito sábia. Então ela consegue ir modulando as pessoas para vender, para comprar. Então, assim, Mas as eu acho, barrinhas, você tem algum preconceito, conceito ou informação aí, as barrinhas? eu amo barrinha de proteína, tá? Ah, Amo, só que também. é uma química, né? É uma Aham. química, é uma barrinha. Facilita ali na hora que você está no carro, dirigindo, É, uma consulta, um trabalho, você vai é. comendo. Mas São poucas as que eu gosto, são poucas as marcas que eu gosto. A maioria e as mais gostosas. Ficou muito gostoso? Pode saber. Que é melhor comer o chocolate e tomar uma dose de whey, entendeu? tá, falar em whey, vou rapidinho dar uma palhinha no whey, nós falamos na creatina. Whey, você aconselha usar pré-treino ou pós-treino? Depende. O whey protein, ele é um suplemento, né? Sim. Tipo, é um suplemento de proteico. Então seria a mesma coisa. Ele tá suplementando a sua alimentação. Ele tá te ajudando, ele tá facilitando. Ele é uma proteína em pó, então você pode comer tanto antes do treino quanto depois. Depende do tempo de digestibilidade que você tem. Por exemplo, tem 30 minutos para treinar. É melhor você tomar um whey com alguma fonte de carboidrato, ou Com enfim, aveia? seja, aveia é muito bom, uma Sim. banana com aveia, um whey, por exemplo, é o perfeito, como perfeito para um pré-treino. Tem 30, 40 minutinhos ali para fazer digestão. Mas se você tiver 10 minutos para fazer digestão, cara, é uma banana amassada com mel, É entendeu? o Depende ideal. muito do tempo que Uhum. você tem. Mas voltando ao whey protein. Então, se você tem pouco tempo, é melhor tomar um whey protein. Pouco tempo que eu digo 30 minutos. Se você tem mais tempo, 1 hora, 40 minutos, acima de 40 minutos, você come uma refeição. Agora, no pós-treino. Muito interessante, eu gosto de usar muito whey protein no pós-treino, porque geralmente a pessoa ela sai do treino e ela vai tomar banho, ela vai fazer não sei o quê, vai fazer 1000 coisas antes de comer uma comida que seria o pós-treino. Sim. Então eu prefiro dar o whey protein e ela tem um tempinho aí, 1 hora, 1 hora e meia pela frente pra comer, fazer a refeição sólida dela, sabe? Quem faz atividade física, Carol, assim, tem que seguir um crivo de horários de alimentações. Aí você orienta a pessoa, você. Vou falar você como exemplo. Você acorda às 6 horas da manhã, você faz a sua alimentação antes do treino, aí depois do treino, aí vai almoçar, aí depois tem o lanche da tarde e a janta. Como é que é a Carol como exemplo, né? Você é perfeita aí como atleta, e o conselho que você dá para a galera, para a rapaziada, para a mulherada que deve seguir, não tem um padrão, mas tem que seguir uma disciplina, tem que Uhum. seguir uma regra para a pessoa não sair comendo uma opção. Antigamente, só para concluir aqui, a tradição era fazer 3 refeições: café, Hum, almoço e janta, né? Eu vou fazer 60, você está com 30. Então, assim, na minha infância, cafezão da manhã, um prato de macarrão desse tamanho, que eu jogava bola o dia ixi. inteiro, e de noite comia que nem um desgraçado. E dormia bem. Hoje eu não posso fazer isso. Se eu comer muito, eu não durmo direito. Então, o Uhum. que você aconselha as pessoas a fazer para ter uma alimentação adequada e o ideal? Tá, ó. Quero que você cite você como seu exemplo aí. Tá. Primeiro, eu vou responder essa última pergunta. Eu gosto de ir do último Tá pro eu bom, fica à final, vontade. porque Fica à senão eu me vontade. confundo. Tá. Para ter uma alimentação e uma longevidade, a gente tem que pensar em longevidade hoje em Sim, dia, né? sim. A gente tem que pensar em viver bem por mais tempo. Então, o que que eu falo? 3 porções, 3 a 5 porções de frutas por dia, é a recomendação básica. 3 a 5 porções de frutas por dia. Porções de legumes e vegetais, tanto no almoço quanto no jantar. Ai, não gosto de comer legume no jantar, salada no jantar. Cara, faz o suco detox de manhã ali. Suco detox, né? Aham. Mas tipo, faz um suco com folhas ali de manhã. Coloca um espinafre no ovo. Espinafre, isso. Bom, Sabe? espinafre. No ovo. Então, tipo, use dos alimentos mesmo que Deus te dá, que você pega ali na terra, para ter uma base alimentar, para que isso seja sua longevidade, te dê nutriente para viver, para exercitar suas funções. Agora, de divisão de alimentação. Mais uma vez, é muito individual. Porque, assim, tem gente que. O Patrick, por exemplo, ele se dá super bem com 3 refeições. 6 horas ele para de comer, não come mais e ele Não fica. come mais nada? Não, mas assim, ele tem 3 refeições, ele divide, porque ele não tem tempo de comer. Então ele Uhum. divide as refeições dele em três. São refeições extremamente volumosas. Sim, eu vi almocei com ele, o cara parece um prato de peão, fica com É vergonha, muita Patrick. comida. Eu, particular, assim, pra mim não dá certo porque eu nem absorvo tudo isso da refeição, não consigo digerir, meu intestino não absorve, ele não consegue metabolizar nada. Meu intestino, meu estômago. Então isso é muito individual.
Porque depende muito da sua microbiota intestinal. Sim, Se sim. você consegue ou não absorver e digerir tudo Você aquilo. faz quantas refeições por dia, Eu geralmente? faço 5. Eu Faz já fiz 5. 7. Eu já fiz 7. Quando na minha época mais jovem e de atleta, eu fazia 7. Dividia minha refeição ali. Eu faço de 4 a 5, seguindo aí. Mas de noite eu não consigo jantar. Eu lancho. Botar tapioca com frango, ou com um pouquinho de batata doce. Dia seguinte, for treinar a perna, que é mais pesado, eu boto uma batata doce, um atumzinho. Aí tomo um whey protein. Uhum. Eu tento mesclar isso. Tomo bastante suco, bastante verdura, bastante legumes. Gosto demais. Bastante carne branca, frango e peixe. Uhum. Atum é fundamental. Agora, eu não consigo sair do arroz e feijão. Amo arroz e feijão. Adoro Não arroz e tem feijão. problema nenhum. Adoro arroz e feijão. Adoro. Arroz, feijão e ovo é meu almoço. A gente poderia muito fazer um outro podcast sobre Vamos nutrição falar. esportiva, né? Eu Vamos falar amo sobre também, é isso. uma outra Mas coisa que vamos é. voltar então aqui pra gente não fugir do assunto aqui. Não, não, mas eu te falo aqui agora Ah, é? sobre isso. Vamos Então lá, vamos. porque eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Isso se Perfeito. A gente estende para as tem alguns gestantes minutos também. aí, vamos lá. Isso Quero se te estende perguntar para as outra coisa. gestantes também. O arroz e feijão é essencial. A combinação do arroz e do feijão, ele gruda, assim, ó, o que falta no arroz tem no feijão. O que tem no feijão, o que não tem no feijão tem no arroz. Então os dois juntos. Mas pode botar batata ou dizem que é Então muito daí carboidrato? depende, tem que fazer a quantidade certa. Se o seu objetivo é estético, você tem que começar a pesar. Isso é um ponto. Tem que pesar a comida. E daí você tem que pesar a quantidade de carboidrato. Daí, por exemplo, você pode colocar ali 80 gramas de arroz e 100 gramas de batata inglesa. Antigamente se falava que não podia misturar os carboidratos porque cada carboidrato tem uma quantidade diferente de carboidrato. Cada alimento tem uma quantidade diferente de carboidrato. Por exemplo, 100 gramas de arroz branco tem por volta de 23 gramas de carboidrato. Enquanto que 100 gramas de batata inglesa tem mais ou menos aí uns 15 gramas de carboidrato. É pouquinho. Sim. Então, tipo assim, se eu falar pra você, se você trocar, se você fizer, por exemplo, eu falo para as minhas pacientes, não troquem nada sem falar comigo. Porque se trocar, eu colocar um arroz no pré-treino, daí a menina vai e me come batata inglesa. Vai sofrer no treino, vai ficar cansada no treino, porque não vai ter substrato energético durante o treino. Então, se for fazer a troca, ou se for, deixa eu tirar aqui 30 graminhas do arroz e colocar batata inglesa, tem que fazer o ajuste, entendeu? Entendi. Tipo, 30 gramas de arroz branco, tem quanto de carboidrato? Ah, tem isso? Então calma aí. Deixa eu Nossa, fazer a equivalência. é muito conteúdo. Bom, Carol, eu queria que você falasse aqui sobre os alimentos. Os alimentos bons e os alimentos ruins. Você falou do arroz e do feijão, você falou do abacate, assim, mas tem muitas pessoas que perguntaram, pergunta lá do nutricionista, porque eu acho que estou comendo alimento bom e estou comendo alimentos ruins. Qual é o teu conceito? Qual é a dica que você dá? Qual é o recado que você dá para essa galera aí? Ai, gente, vamos falar sobre isso. Deixa eu te contar. Também outra coisa individual. Nutrição é muito isso. Por que que eu tô te falando que é individual? Ué, mas alimento saudável não é alimento saudável para todo mundo? Mais ou menos. Pizza todo mundo come, e aí? Mas, não, nem tô falando de pizza. Eu tô falando, quando eu falo em alimento saudável, eu tô falando em arroz, feijão, batata, frango, carne, abóbora. Tô falando em legumes, vegetais, salada, tudo isso. São bons. Não tô falando nem de tipo pizza, lanche. Não tô falando dessa série, dessa galerinha aí. Mas enfim, tem gente que não sei se você já percebeu. Mas fala, nossa, eu comi tão bem, eu tô com tantos gases, eu tô com dor no abdômen, não sei o quê. Tipo, Verdade. comi açaí, tô passando mal. Comi abóbora, tô passando mal. Por quê? Porque mesmo nos alimentos bons, em excesso para algumas pessoas, pode ser prejudicial. Tudo depende da sua microbiota, de como você digere esse alimento. Então, por exemplo, tem uma classe de alimentos que se chamam fruto-oligosacarídeos, que são os food maps. Sim. FODMAPs. FODMAPs, até é feio esse Sim. nome. E eles são muito fermentáveis, eles fermentam no intestino. Então são coisas, por exemplo, abacate. Adoro. Abacate em excesso, para quem tem esse problema com alguns food maps, com essa digestibilidade, com esse fermentar, fica com o abdômen estufado logo depois que consome o abacate em excesso, né? Tem gente que em excesso e tem gente que pouca dose não tolera. Então, fica com o abdômen estufado, muitos gases. Abóbora, cabotiá, demais. Abóbora? Abóbora, cabotiá. Caramba, abóbora. Açaí, batata doce. A batata doce já é Sim, comum. já tá Cebola, alho em excesso. Então, são alguns alimentos que são saudáveis, mas que para algumas pessoas pode não ser. Então, isso é muito individual. E como que eu vou descobrir isso, Carol? Tendo o seu feeling. Você tendo essa percepção. Putz, comi isso, não me fez bem. O que eu comi? Pega a listinha do Food Maps e vê. Sabe o que é que tá comendo. Mas
falando assim, de alimentos bons, eu vou falar para as gestantes, tá? Que a gente tava falando. Algumas coisas que são essenciais e triviais para as gestantes. Ômega 3. Aonde que eu encontro ômega 3? Na chia, eu encontro na sardinha. Se for comprar sardinha enlatada, Sim. compra no óleo. E Sempre dispensa no todo o óleo, óleo. né? Eu E compro... dispensa todo o óleo, tá? Não come aquele óleo, não. Por Não, quê? se o óleo vai embora. Mas por quê? Não só pela caloria, mas por conta do metal pesado. Tem alumínio. Se tiver um risquinho ali, um risquinho, o óleo já vai estar todo contaminado aquele óleo, mas ele consegue não deixar o peixe ser contaminado pelo alumínio. Então tá. Então, sardinha, chia, a própria suplementação com ômega 3, né? E o abacate, que é maravilhoso, que tem ácido fólico. É um alimento maravilhoso para as gestantes também. Eu acho extremamente válido porque tem o ácido fólico. Deixa eu ver o que mais. Salmão. Então, o salmão tem várias controvérsias do Tem? salmão, porque não são todos os peixes que gestante pode consumir. Peixes de água, peixes grandes, peixes que são antigos, assim, que demoram no mar para crescer e tudo mais, eles podem ser muito contaminados com metais pesados. Então, com Então tem que ter esse peixe, cuidado. o salmão é um deles, entendeu? Então é melhor, tem muito alumínio. Alumínio? Mercúrio, desculpa. Então vamos na mercúrio. sardinha que é top. Sardinha, Agora, tilápia, a sardinha abadejo. é tradicional. Eu adoro, Carol. Aquela sardinha frita. Vou lá pra Cabo Frio comprar aquela sardinhazinha. Não E aí? fazer na airfryer assada? Não, Que é frita, tá? Não vai fazer muito frito, assim. E aí? Dá ruim? Tô O comendo problema gordura, né? é que a friturinha ela é complicada, porque ela solta muitas espécies reativas de oxigênio ali, que Sim. acaba sendo prejudicial. Mas de vez em quando, foi o que eu te falei. De vez em quando abusando, tá tudo certo, né? Entendeu? De vez em quando que eu digo, é de vez em quando mesmo, entendeu? Uma friturinha de vez em quando, mas é uma vez por mês, entendeu? Tem que ter essa consciência. Carol, a gente está chegando aqui nas considerações finais, tá? Eu queria também fazer a última pergunta aqui, mas vou voltar numa outra aqui. Um amigo perguntou hoje, altura e peso. Rigueto, eu tenho 1,85 m, tô magro. Eu tenho que ter em torno de 80 a 85 quilos, não passar disso. Mas o meu amigo ali tem 1,90 m, tá magrão. Será que tá com saúde? Tá magro, saradinho? Joga tênis. E o outro de 1,70 m tá com 85 quilos, forte pra caramba, cheio de massa muscular. Existe uma regra para acompanhar a sua altura e você tem que estar dentro daquele peso? Eu não faço nada. Eu tenho 1,80 m, não faço nada. Só estudo, trabalho, não gosto de atividade física, não faço dieta. Eu tenho que estar dentro daquele peso? Em torno de 80, um pouquinho mais? Existe essa regra ou é mito? Olha, não tem regra, tá? Não tem regra. Mas o que eu vejo, o que eu observo na prática clínica é que uma pessoa, a continha básica, né? Que os nutricionistas gostam de fazer quando olha ali no visual, tipo, quando tá numa conversa rápida. Tem 1,88 m. Qual que é o meu peso certo? Você pega o seu peso, 1,80, a sua altura, né? 1,88 menos 0,10, né? Que no caso vai para 78. Seu peso ideal seria 78 quilos. Mas isso, gente, isso daí, peso é só mais um parâmetro de avaliação que a gente tem. Mas ele é muito solto. Eu preciso de outros parâmetros para ver se essa pessoa realmente ela tá saudável. Porque hoje em dia, muita gente fica pegada a peso, percentual de gordura. E são só parâmetros. A gente tem que ver o estético, né? Se a pessoa tá gostando do que ela tá vendo. Que às vezes uma pessoa com 78 quilos pode ter gordura até no braço, né? Sim. Ou uma pessoa com 78 quilos pode ser saradinho, magrinho e 1,88 m, né? Então depende muito da avaliação. Mas parâmetro de peso ideal, não tem muito, não. Não tem, não, né? Quando a gente fala em estética. Sim. Quando a gente fala em estética, tá? Antes de falar aqui os teus redes sociais, contato, Carol, a gente vai chegar aqui no final, que é uma pena. Cara, quanto conteúdo. Com certeza aqui tá entre os primeiro ou segundo conteúdo de melhor qualidade, técnico, científico, que o Papo Reto tá deixando aqui para vocês. Eu tenho certeza que quem assistiu o programa e quem ficar lá gravado vai assistir, vai ajudar bastante vocês. E aí vocês vão procurar a Carol lá e vão agradecer por essa entrevista. E vamos fazer o de nutrição esportiva, hein? Com certeza, já quero o convite. Já é uma honra aqui. Mas eu quero deixar aqui a mensagem em homenagem aos nutricionistas, em homenagem à galera da saúde, professor de educação física, enfermeiro, médicos, as pessoas que gostam de buscar a qualidade de vida e saúde. E a gente deixa essa mensagem aqui no nosso podcast número 11, que diz o seguinte: saúde também é uma escolha de vida. A verdadeira saúde nasce daquilo que escolhemos cultivar todos os dias.
Nossa consciência é a forma como nós relacionamos com o nosso corpo em sua totalidade. Hábito saudável é um ato de amor próprio, de respeito à nossa história e de responsabilidade individual. Porque nós não estamos apenas prevenindo doenças, mas estamos investindo em energia, disposição, equilíbrio, bem-estar, proporcionando ao nosso corpo o combustível certo para que floresça em vitalidade e saúde. Vale lembrar que saúde não significa perfeição ou restrição, mas equilíbrio. Priorize a alimentação saudável, beba mais água, respeite o tempo nas refeições, realize atividades físicas, atenção ao período de sono, tudo que Carol falou. Busque momentos de lazer, conexão com a natureza, esteja atento aos sinais do seu organismo. Mantenha uma rotina que favoreça a longevidade. A saúde não é o destino, mas uma jornada contínua. E você é o principal responsável pela sua jornada e pela sua saúde. Assim encerramos mais esse podcast agradecendo profundamente ao profissional Carol Martins pelas informações tão importantes, tão pertinentes aqui compartilhadas ao nosso muito obrigado, Carol. Que Deus te abençoe. Continue aí, sabe, com essa humildade, conhecimento, sabedoria, mãe, esposa, atleta. Para mim foi uma honra e nós vamos marcar outro. Carol. Ai, Ricardo, obrigada, viu? Nossa, obrigada de coração por ter me convidado. Nossa, é um prazer. Agradece a Deus e o Patrick, né? É um prazer estar aqui. É um prazer demais. É um prazer conhecer vocês, viu? Muito prazer. E as suas mesmo. considerações finais para a gente aqui? Bom, gente. Queria que você deixasse seus contatos, por favor, tá? A gente vai marcar. Claro. Se a pessoa quiser ser. Claro. Os meus contatos estão todos lá no meu Instagram. Se der para até colocar um negocinho aqui, ó. A Carol Martins S, porque meu perfil é muito complicado de ficar falando, assim. O pessoal não entende. É a Carol com K, Martins e mais um S no final. Olha que complicado. Mas, enfim, o que eu queria falar é, pense muito no que você está colocando para dentro, tá? O seu alimento é o seu combustível. Não, é uma frase batida, mas é a frase mais verdadeira que tem nesse país, nesse planeta Terra. O seu alimento é o seu combustível. E cada alimento ele funciona de uma maneira diferente. Micronutriente é tão importante quanto macronutriente. E faz tudo acontecer. São os micronutrientes que fazem todos os ciclos rodarem, todo o organismo funcionar. Então tenha saúde, compre saúde, mas tenha consciência do que você está comprando. Compre a saúde na feira, né? Compre a sua saúde na feira. É isso, gente. Carol, muito obrigado. Obrigada a você. Deus te abençoe. Galera, mais um Papo Reto fechando aqui. Uma honra aqui. Obrigado mais uma vez ao Papai do Céu. E gratidão, gratidão, gratidão.